Olá, eu sou a Catiuxa Koga, hipnoterapeuta e psicanalista da clínica Koga Hipnose. E hoje eu tô aqui no podcast Koga TV com Fábio Cruz, o terapeuta Fábio Olá, Cruz, que é um convidado muito é especial. um prazer estar aqui. Prazer é meu recebê-lo aqui. E a gente vai trabalhar hoje um tema muito importante. Eu falo trabalhar porque é o meu trabalho e é o seu trabalho. Verdade. Então, o nosso tema é hipnose clínica e seus benefícios para a saúde mental. Primeiramente, quem é Fábio Cruz? Fábio Cruz é um buscador que literalmente entrou para essa área do autoconhecimento porque eu queria resolver as minhas questões e comecei a entender como funciona a psique humana. Sou um cientista da área e me ajudando, fui entendendo como eu funcionava, como funcionavam minhas travas. Aí eu fui também ajudando outras pessoas em cada formação que eu fui adquirindo ao longo dos anos, o tempo. E estamos aqui também com a hipnose, com essa tecnologia incrível, ajudando o máximo de pessoas que eu consigo. E estamos aqui dando voz a essa ferramenta incrível. Ela é fantástica. Bom, sou Verdade. suspeita para falar e nós vamos falar muito aqui hoje de hipnose clínica. Então, assim, dentro. Ah, e deixando claro, nós não somos concorrentes. A gente tem que Sim, somos entender parceiros. isso, a gente tem que mostrar para todo mundo que está nos assistindo Verdade. hoje que terapeutas não são pessoas que falam assim: ah, eu sou da hipnose, ele é meu rival. Imagina! Quem gosta da hipnose clínica, quem gosta de ser terapeuta, enxerga o outro com companheirismo, Sim. né? Porque nesse dia hoje, nós estamos falando da cog-hipnose e a sua empresa chama-se? A minha é metamorfose e a gente está fazendo uma transição. E por enquanto só estou atuando mesmo com uma metamorfose e Uhum. terapias. E o meu nome no Instagram, terapeuta Fábio Então Cruz. você vê, coga, hipnose e metamorfose, Sim, na parte da sua clínica, os dois estão juntos. sim, Por quê? Porque a terapia é isso, é parceria, né? Não é concorrência. É a gente enxergar exatamente. que aqui hoje nós não vamos brigar por ego, ao contrário, a gente vai mostrar o quê? Conhecimento para todo mundo que tá aí e fala assim, o que é hipnose? Como que ela pode ajudar? Tem Sim, tantas coisas que a gente vai abordar aqui hoje. verdade. Mas eu queria que você começasse a me falar dentro do seu consultório, né? O que que mais aparece de buscas para o tratamento? Bom, hoje o mal da sociedade é ansiedade, Uhum, depressão, mas o maior questionamento que eu vejo por detrás de tudo isso são dependências emocionais, né? Fobias, traumas. Uma coisa é você ser traumatizado dentro de daquele momento na infância ou durante a adolescência, uhum, durante a vida adulta, que pode acontecer também traumas. uhum, Outra coisa é você viver traumatizado por aquilo, né? verdade. Então hoje o que eu mais abordo dentro da procura que chega até a mim é a ansiedade, depressão e dependências emocionais. Uhum, Então a pessoa fala assim, Fábio, hoje o que mais me pega é a ansiedade. E a pessoa acaba enfatizando, eu sou ansioso. ela se rotula também ali, né? E ali ela comprou aquilo como se fosse, Uhum, como eu posso dizer, reger a vida dela. Não vou conseguir sair desse lugar mais. Então eu me uhum, aceitei como um aplicativo, como um drive. Então dentro das, das dinâmicas, né, que acontece hoje na nossa sociedade, a pessoa se sentir sozinha. Aí tem as dores existenciais de abandono, rejeição, de se sentir traído, excluído, humilhação, e vai gerando todo esse contexto de ansiedade. Então, para mim hoje, dentro do meu conhecimento e competência, ansiedade nada mais é, nada menos que uma manifestação de algo que está uhum. te incomodando. Hoje só tem ansiedade e depressão quem está vivendo uma vida que não gostaria de estar vivendo. Então, é um conjunto de sensações e manifestações que gera todo esse comportamento.
Então, hoje a minha maior procura é dependência emocional, depressão e ansiedade. Uhum. E E quando pode a falar. gente curou a consciência da pessoa referente a qualquer problema relacionado que trouxe esse tipo de manifestação, que nem sempre a pessoa está condenada a ficar aí para sempre. A ansiedade melhora, a depressão Uhum. diminui. Às vezes tem a depressão física também, que a pessoa não está tomando sol, a gente não toma sol, a gente não coloca o Verdade. pé na terra, a gente não tem mais contato com a natureza. Então, tudo isso também, falta de vitaminas, alimentos processados, tudo isso também pode Importante. gerar esse comportamento fisiológico e afetar os pensamentos também. E é isso. Perfeito. E pensando no que você falou, a dependência emocional, ela gera a depressão que gera a ansiedade. A Exatamente. depressão, tô presa lá no meu passado, tô ali patinando meus problemas, minhas dores, ansiedade. Tô mais lá na frente, não vivendo no presente. Então a pessoa vive mais ou atrás ou na frente, ou nos dois, e fragmentados, né? E zero Sim, aqui no presente. Uma exatamente. coisa puxa a outra, É. E tem né? gente que fica ansioso por uma comparação que o pai ou a mãe fez do primo, da prima. Ah, o seu primo tá melhor, fez uma faculdade, e olha Uhum. você, nossa, isso aqui não vai dar dinheiro. Então, esse sentimento de comparação que vem acompanhando por anos gera também essa ansiedade. Sim, comparação Então, ela é difícil, porque é um peso, né? fica aquela Uhum. manifestação, eu não sou suficiente, eu não sou tão bom. E ela Uhum. fica nessa busca infinita, fazendo cursos e assistindo vídeos cortados na internet, embora isso aqui vai ajudar muita gente, mas tem Com gente que é certeza. viciado em conhecimento, mas não consegue aplicar. E é onde nós entramos com a hipnose. Perfeito, perfeito. E assim, eu não sei lá no seu consultório, mas eu queria muito que você abordasse isso, porque eu vou fazer um adendo aqui que sim, né? Eu estou atendendo um número maior de crianças com ansiedade. Não crianças, porque eu atendo assim acima de 10 anos. Mas você tem noção que é 10 anos de idade na sua frente, contando sintomas de ansiedade físicos, falando sobre sintomas de síndrome do pânico, adolescentes. Né? Tá muito forte isso, assim, dentro do consultório hoje, né? Sim, Essa juventude, esses adolescentes. Dentro do seu consultório também tá chegando sim, precocemente crianças com ansiedade? sim. O que acontece, o que eu vejo muito assim ao longo dos anos, nós somos a última geração antes da internet, antes da inteligência artificial. Então hoje, Uhum, por exemplo, um adulto ele não consegue ficar meia hora ali sem olhar o celular, quanto mais uma criança. Então, verdade. às vezes, essa ansiedade que essa criança foi adquirindo é só o excesso de informações. Então, assim, a Uhum, gente vai ficando mais digital e menos analógico. uhum. Tira o celular de uma criança durante uma semana, o comportamento dela vai mudar. E progressivamente. Então, exemplo, a tela azul, Uhum. ela afeta o nosso cérebro, alterando nossas enzimas. Então, o que que você faz ao acordar? Primeira coisa, a gente olha o celular. Seja para ver a hora ou para entrar nas Sim, redes sociais, se uma WhatsApp. mensagem Sim, chegou, se o verdade. cliente vai desmarcar aquele compromisso com você, se chegou a notícia de algum parente. Então, isso também manifesta Uhum, esse comportamento fisiológico que altera o estado químico cerebral. Então, tem muitas crianças com HQ, ela está com o cérebro inflamado, precisa mais de contato analógico. uhum. Se uma criança, exemplo, brincar o dia inteiro, ela vai se sentir menos ansiosa. Sim. Ela vai se sentir mais, vai extravasar, vai ficar mais cansada fisicamente, mas não tem tanta atividade cerebral. Uhum. Então, eu acredito, dentro do meu conhecimento, dentro do que eu assisto, é esse excesso de telas.
que está inflamando o cérebro das nossas crianças. Uhum. Inclusive, tem um estudo que fala que em 2030, 2040, metade da população vai ter que usar óculos por conta Da tela, da né? tela, o excesso Porque de a gente tá tela. perto aqui. Esse aqui, no caso, o tablet tá longe, mas você pega o celular, você fica aqui? Sim, Não, você tá com o celular aqui, ó, perto. exatamente. Então eu acredito que seja um dos Uhum. grandes agravantes. Tem a questão dos pais, a dinâmica da família, tudo isso influencia. Então eu acredito que hoje, se mudarmos esse comportamento digital para o analógico, contato mais humanizado, vai melhorar. Então, Verdade. um dos princípios que eu vejo hoje, pegando na raiz, é o excesso de tela. Sim. E assim, o excesso também de responsabilidades para uma criança. Sim. Vou dar aqui alguns exemplos reais, né? Muitos pais colocam as crianças em um bom colégio, porque na cabeça dos pais eu estou investindo financeiramente bastante Uhum. para a escola colocar toda a educação, todo o ensino, toda a responsabilidade, todo o tempo ali. Então essa criança, ela aprende às vezes, vai com 10 anos de idade, 2 línguas, 3, né? Português, inglês, espanhol, básico, né? A sobrecarga de já cursos instalados ali dentro, acho que é robótica já que tem com 10 anos de idade, Sim, entre outros conteúdos que vão gerando porque é um período integral. é verdade. Então você imagina a sobrecarga daquela criança, porque ela não tem mais tempo de brincar, porque ela vai chegar na casa dela, ela vai ter um contato pouco com os pais, porque os pais também estão cansados porque trabalharam o dia inteiro. Sim, A criança também está exausta, porque estudou o dia inteiro. Vai ficar um pouquinho do tempo ali jantando, às vezes, com os pais, pouco conversando, porque às vezes está ali já no celular, etc. Banho e cama. verdade. Então, durante a semana inteira isso acontece por anos. Então, imagina a sobrecarga. E às vezes essas crianças já entram, né? Isso é muito bom, não vou falar que é ruim, que é maravilhoso, que é Sim, o esporte, tá? Isso é fantástico para criança, mas você imagina a sobrecarga do que eu tô falando de escola período verdade. integral, Excesso de informações, mais de o cérebro conhecimento, né? trazendo informação do esporte. Porque o esporte vai trazer uma demanda importante, que é a disciplina, o ser cada vez melhor, evoluir, um campeonato. Tudo isso vai gerando uma adrenalina tão grande e uma responsabilidade tão grande que, puf, para o nosso consultório. É verdade. Por quê? Porque vai gerar ansiedade, vai gerar pânico, porque não se sente capaz, porque quer agradar os pais, porque quase não vê os pais, né? Então quer, quando está perto, mostrar o melhor. Seja uma vitória no Sim, campeonato, seja uma nota excelente no boletim. De alguma maneira você quer se mostrar muito bem. sim, Então, quando você não consegue atingir isso, a criança, ela também tem burnout. é verdade. Ela tem. Por quê? São excessos. Entendeu? Então, você olhar assim no seu consultório, pra mim, 10 anos é uma criança. Eu tenho o Arthur de 10, né? Sentar assim na sua poltrona, falando tantos sintomas fortes, você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Né? E Então, hoje, por exemplo, alguns casos que eu cuido de crianças acima de 8 anos é comportamental. Então, assim, meu coleguinha que tá bagunçando e não deixa estudar. Aí a gente aconselha a mudar de lugar. Então, às vezes, uns têm uma exigência, preciso dar conta, existe aquela comparação, as minhas notas não estão tão boas quanto, tem que tirar uma nota boa porque meu pai, minha mãe vai me cobrar. E também tem a questão que uns não têm freio, né? Às vezes a criança uhum, não sabe ouvir um não. é verdade. E existem pais também que não deixa a escola também fazer o seu trabalho. Então, assim, hoje, se um Uhum. pai chega uma nota do filho que ele tirou uma nota baixa, existem pais que vão indagar o professor. Como assim? Eu estou pagando para você e meu filho tirou uma nota ruim. E tem muito isso, tá? Transferindo a responsabilidade Uhum. de educar. E às vezes o filho tá com um problema dentro de casa,
ou tá cansado por excesso de responsabilidades, que gera também essa estafa Uhum. psicológica. Então, assim, é um conjunto de coisas que a gente tem que trabalhar aqui. Casa, Concordo. escola e, por último, a criança. Teve Uhum. casos que chegou até a mim de uma mãe que a filha tinha menos de 5 anos, a minha filha é ansiosa. Aí ela estava muito agitada, assim, falando muito rápido. Aí eu falei assim pra ela: Você já fez terapia? Aí ela falou assim: Não, eu não preciso de Quem terapia. precisa é ela. Quem precisa é minha filha. E Aham. assim, ela falou com muita Uhum. energia ali. Falei assim: Ó, antes de eu tratar a sua filha, eu gostaria de ter um diálogo inicial com você. E ela Uhum. teve uma resistência. Então, às vezes, só o outro tem problema. Então, as crianças, às vezes, estão absorvendo coisas Verdade. dos pais. Porque os pais têm preocupações, vida adulta é dar conta, é pagar conta, né? Uhum. Tem N responsabilidades. Então, às vezes, essa criança vê a dinâmica ali, o pai nervoso, a mãe agitada, ou por alguma dificuldade, um parente está doente e tal. E às vezes ela não sabe o que fazer com esse monte de emoção. Aí é onde vem a ansiedade. Verdade. E Fábio Cruz, ele é psicanalista, Sim, mas também é hipnoterapeuta. com muito orgulho. E o que que a hipnose clínica, ela mudou no seu set terapêutico quando você iniciou dentro do consultório? Quais foram as mudanças da hipnose clínica Tá. nos seus atendimentos? Mudou de forma assim, posso dizer que melhorou, personalizou o meu atendimento, porque hoje a psicanálise nos permite uma escuta mais ativa. E com a hipnose clínica, ela nos trouxe uma expansão muito mais rápido. Para mim, se você falar em uma palavra o que representa a hipnose clínica, eu poderia falar tecnologia Uhum. e inovação. Se eu te desse um celular, exemplo, aqueles da Nokia de tecladinho, o que que você faria com ele Hum. hoje, no mundo que nós vivemos? É. Muita gente pergunta, eu falo assim, não sei, e Uhum. responde, nada, porque eu mal faria uma ligação. E hoje ninguém faz ligação, é muito raro, né? Uhum. Então, a hipnose clínica, que é algo muito antigo, e só hoje que está sendo difundada há alguns anos, que o Dr. Lê Ribeiro que trouxe a hipnose clínica para o Brasil há 20 anos, há mais de 20 anos, ela nos permite essa tecnologia. Então, nós usamos hoje aparelhos tecnológicos, mas muitas das vezes temos algum comportamento arcaico. Exemplo, tem comportamento nosso que é aquele celularzinho de teclado, que serviu para a época, serviu para aquele momento, Uhum. mas hoje não te serve mais. Então a hipnose clínica ela Verdade. resolve traumas, fobias muito mais rápido. Uhum. Então para mim a hipnose clínica é uma ferramenta incrível de tecnologia E da assim, mente. verdade, eu não sei se você pensa assim, mas eu fico um pouco, às vezes, preocupada quando a gente fala de hipnose, por quê, né? Tem profissionais que são da área da hipnose, que estudaram, que já são terapeutas, que estão levando a hipnose a sério, tem a responsabilidade de trazer a história, como você tem do seu paciente, trazer uma excelente ressignificação, trazer um excelente trabalho e resultado. Mas a gente sabe que nem todos os terapeutas da hipnose são assim, né? Tem pessoas que realizam um curso, às vezes, pela internet, né? De um valor simbólico Uhum. e sai atendendo, né? Situações da pessoa entregar sua saúde mental na mão dessas pessoas e sair dali pior. E Exato. aí começa a generalizar que a hipnose clínica não funciona, que ela não é boa. Então, eu costumo falar que quem faz a hipnose clínica ser boa ou não é um grande profissional. E eu tô aqui Exato. diante de um grande profissional, um grande amigo Obrigado. também, né, da hipnose, e a gente sabe que isso faz a diferença. Então, assim, pensando nesse cenário, né, o que que você pegou de casos difíceis,
no seu consultório um caso específico que, por ser um grande profissional, você teve um excelente resultado. Alguns casos que eu peguei de traumas, estrupos, de compulsões alimentar, Uhum, e outros casos também de a pessoa não conseguir chegar a um determinado resultado, até financeiramente falando. uhum, Então, assim, só para vocês entenderem que a hipnose clínica ela não precisa reviver o problema. Então, exemplo, teve um fato de um abuso. Então, eu não vou fazer você reviver esse abuso. sofrer ali tudo. Não, a gente vai Uhum, desassociar, te dessensibilizar e perder a cor, perder o sentido. E basicamente, perder o sentido, você não precisa ficar mais nesse lugar. E até o que você falou de pessoas que fazem cursos mais em conta, nada contra, uhum, mas não tem uma preparação pedagógica para atender alguém com tanta complexidade, que precisa de muita preparação e cuidado também, então pode, em vez de ajudar, pode atrapalhar, sim, aumentar o problema. Então a sim. proposta é dessensibilizar aquele problema, tirar todo o sentido e também não só tirar aquilo, ou Uhum, dessensibilizar, dar recursos para que cada pessoa consiga viver a sua vida de uma forma tranquila, sem aquilo ficar regendo, ecoando na mente. uhum. Então, baseado nisso. E a gente fala que o tratamento de hipnose, ele é a curto prazo. E tem pessoas que falam, nossa, mas por quê? De repente, 5, 8 sessões, poucas sessões a gente traz resultado, né? Porque muitas pessoas falam assim, ah, eu passei anos no tratamento. E como, olha, eu escutei uma coisa uma vez que eu fiquei muito passada. Falou assim, gente, hipnose clínica é miojo. 3 minutos tá pronto, miojo? Sim. 3 sessões, a pessoa está pronta. Sabe? Eu escutei aquilo e falei, eu me nego a responder. Porque eu acho que a gente tem a resposta, são os nossos pacientes Sim. tendo alta em poucas sessões, sim, mas saindo muito bem. A gente pode pegar isso e até melhorar essa fala. Em que Uhum. sentido? Todo trauma, ele acontece por um impacto emocional. Fato. Então, em segundos, então quanto trouxe um trauma? Às vezes menos de um minuto de um Uhum. evento. Se menos de um minuto o teu cérebro aprendeu ou teve um impacto emocional, a gente causa o mesmo impacto positivo com Isso. algumas técnicas de hipnose. Uhum. Então, por repetição e impacto. E nós podemos abordar isso dentro da sessão, acordado com o paciente e trazendo uma ressignificação. Se você teve um trauma em alguns segundos, você pode se curar também em alguns segundos. Claro que existe Sim. uma elaboração para chegar nesse ponto. Por isso que dentro da hipnose tem começo, meio e fim. Uhum. Uma coisa ou outra vai acontecer. Ou melhora, ou resolve. Pronto. Então, assim, explica melhor para quem está assistindo a gente o que é a ressignificação dentro do tratamento da hipnose clínica. Para mim, ressignificação nada mais é o olhar Uhum. daquele evento em específico que nós vamos mudar. Tirar o sentido daquilo. Então, alguém chamou uma criança de burro, O né? famoso bullying É, escolar, né? você é burro. Aí Os pais também, né? ficou aquilo impactado na pessoa, Sim. né? E aí a gente olha para esse evento e diminui a voz. Um exemplo, nós diminuímos a voz e em vez de sair burro, inteligente, então eu posso fazer uma alteração daquele evento. Você vai saber o que aconteceu, mas você não vai conseguir entrar lá. É como se fosse assistindo um filme.
Um filme que, Uhum. nossa, eu assisti esse filme que não foi legal. Sabe aquele filme que você assistiu falando, nossa, perdi meu tempo? Uhum. É mais ou menos isso. A ressignificação, ela traz um novo olhar. Você não vai esquecer o que aconteceu, mas você não vai conseguir entrar mais nesse lugar. Não tem mais o mesmo sentido. Teve pessoas que me procurou assim, Fábio, eu quero esquecer o amor da minha vida. Já passei por isso no Já consultório aconteceu com também. homens e mulheres. Aham. E não vem querer, a gente não pode responder, né? A gente resolve a sua vida ou a gente devolve o seu dinheiro de volta em 7 dias, que nem Não. você vê aqueles cartazes, Então tem sabe? casos que a gente Devolve tem meu que amor. reforçar, Aham. tem casos que a gente tem Uhum. que ficar ali melhorando aquele drive. Uhum. Porque às vezes o seu hardware não está tão preparado para aquela tecnologia. Então nós vamos te atualizando dentro de segmentos dentro da hipnose, nas sessões, sessões após sessões, até que isso perca o sentido. Nossa, eu amei, eu lembro que eu tive um relacionamento, mas não tem mais tanta importância. Amor Eu próprio, né? posso viver sem essa pessoa. Já Uhum. aconteceu casos da pessoa falar assim: Nossa, eu separei do amor da minha vida. Tive um divórcio e a pessoa sofreu, passou pelo luto do relacionamento. Aí a gente fez essas sessões. Se eu não me engano, foram 3 a 5 sessões voltadas a isso. Não tem como deletar, mas tem como mudar a crença sobre a pessoa, sobre Uhum. o que eu projetei na pessoa, tirar ela desse pedestal e você se coloca nesse pedestal Troca, né? sem diminuir a importância do evento. Aí a pessoa fala assim: Nossa, eu sinto falta dessa pessoa na minha vida. Aí quando vai ter com essa pessoa, no caso que tem filhos, vai buscar o Uhum. filho e tal, o que que você sente quando você vê ela ou ele? Nossa, é estranho. Não sinto nada. Uhum. Então, essa atualização que nós fazemos. A mente, ela é plástica. Ela pode ser moldada. Ela pode ser alterada. Nós aprendemos o tempo inteiro. Fábio, mas você vai implantar memórias que não aconteceram, memórias falsas? Não. Eu ressignifico, eu redito aquela imagem. Sabe quando você tira uma foto? Nossa, eu amei esse lugar, essa paisagem, mas eu não fiquei tão legal. Aí você vai editando, colocando filtros naquela foto Vai até ficar mudando. legal. A Uhum. hipnose faz isso. Aí existe um objeto ali que, nossa, se não tivesse aquele objeto, ficaria perfeito. A gente tira o objeto. Então dessensibiliza, muda a crença Perfeito. e o valor que aquilo tem para você. Hum. Então, automaticamente eu sei o que aconteceu, mas aquilo já não rege mais a minha vida. Eu não sofro mais por aquilo. Tristeza profunda sobre aquilo? Não tenho Perde mais. força, né? Eu tenho É. paz. E é isso que as pessoas procuram. E falando o que você falou, mas com outro exemplo, né? Imagina que às vezes nós estamos numa fase adulta, mas com comportamentos mais infantilizados, porque quem está regendo o nosso comportamento é a nossa criança interior, que é a que está com trauma. Então a Sim, hipnose chega ali, ressignifica, mostrando para a criança o que aconteceu, sem voltar no tema específico, mas mostra que aquela criança cresceu e que quem toma as rédeas da vida daqui para frente é o lado adulto. Mas é uhum, feito todo esse trabalho, esse sim, processo, para você começar a ter um comportamento compatível à sua idade, ao momento que você está vivendo. exato, E libertar aquela criança que está revivendo um trauma, uma dor, incapacitando o adulto de ter um comportamento melhor. exatamente. Entendeu? Tem alguns pacientes que estavam tendo comportamentos infantilizados emocionalmente. São pessoas Uhum. responsáveis que pagam a conta, dona dos seus boletos. Mas ali eu percebi uma birrinha infantilizada, uma atitude mal criada, respondona.
E aí eu pergunto para a pessoa: você gostaria de crescer? Aí a pessoa: sim. Aí eu faço a pergunta: você quer crescer? É outra pergunta, né? Aí as pessoas falam assim: tem gente, mãe de família, Uhum. sabe? Adulto, nossa, não. Então a pergunta mais inteligente que eu faço é: quantos anos teria o seu corpo emocional? Os seus divertidamente. Uhum. Isso explica tudo, esse desenho, né? Ele é Sim. fantástico, fantástico. Então, corpo e mente, eles estão ligados. Uhum. Então, um exemplo, eu estou falando, gesticulando a mão. Não tem como separar o meu corpo da minha mente. Ai, se eu parar minha mão, eu não falo. Então, nós não somos robô, temos Uhum. emoções, né? Então, baseado nisso, como assim a criança interior que está regendo a minha vida? É os Comportamento. comportamentos. Isso. Então, por isso que é muito importante toda essa explicação Sim, que você tá dando para as pessoas. Porque, vamos falar a verdade, quando a pessoa chega no consultório de hipnose, ela chega até com medo, às vezes, né? sim. Já chegou o caso da pessoa falar assim, não olhar para mim, né? Ficar assim. Ai, é que eu queria conhecer a hipnose, mas é que eu tô com medo de te olhar. Vai que você entra na minha mente, e pega os meus segredos. Pensa. Aí Ainda eu não falo, chegamos a esse eu nível. falei, não. Esse curso, meu padrinho Fábio Poentes não me passou ainda. Inclusive, um grande abraço pro Fábio Poentes. Então, assim, não dá, né, gente? E existem mitos e verdades na hipnose, a gente sabe Sim, disso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses mitos e verdades, ou dúvidas tá. que o paciente, quando vai buscar hipnose, tem. Por quê? Essa transparência de explicar essas dúvidas aqui vai gerar muita confiança e segurança para quem está assistindo a gente e fala: eu só não busquei hipnose porque eu tinha uma dúvida. Uhum, Eu só não busquei hipnose porque eu era inseguro no tratamento. Então, esse é o sim, momento da gente começar a tirar essas limitações, essas barreiras do tratamento de hipnose clínica. com certeza. Então, Então, manda para ver. desmistificar a hipnose clínica, o que eu entendo é assim: nós estamos bombardeados de informações o tempo inteiro. Uhum. Então, Aqui então, né? a hipnose, ela é um estado natural da mente, que é o estado entre a vigília e entre o sono. Nós fazemos auto-hipnose o tempo inteiro, Uhum. todos os dias. Então, vou te dar um exemplo. Quando a pessoa está num domingo de manhã, chovendo ali, ela acorda mais cedo e fala: vou ficar mais um pouquinho na cama. Aí tá meio acordado, meio dormindo, ela está sob efeito hipnótico. Quando você Uhum. está viajando ali, dirigindo e dá uma viagem assim, sobre uma lembrança, um fato, você está sob efeito hipnótico. Então, a hipnose clínica, para desmistificar, ela é uma ferramenta de alta tecnologia que adentra junto com você, com a sua permissão, para alterar ou melhorar. Então é mais ou menos assim. Sabe aquele aplicativo que você não usa mais? Que ele está hibernando no seu celular? De vez em quando seu celular Uhum. vai e avisa. Alguns aplicativos aqui estão obsoletos ou hibernados, porque você não usa? Então a gente faz essa alteração. Vamos desinstalar isso aqui que não te serve mais. Um dia serviu. Por algum motivo você abaixou. Sim, mas agora Não te serve mais. você usa o Walkman hoje? Tem gente que vai falar, Não, e gente, era pelo na amor de Deus, o que que é época. o Nossa, era o Walkman? ápice. Era o ápice. Então, mais ou menos assim. Ainda que você não toma, mas quando você pensa em refrigerante, que marca vem na sua Ah, cabeça? já tem uma. Ainda que você não coma lanche, não goste, você fala lanche, que marca vem na sua cabeça? Então, a TV, a propaganda, ela trabalha sobre efeito hipnótico. Uhum. As músicas, elas entram pelos nossos ouvidos e alteram o nosso estado interno. E ela não pede licença. Você está sob efeito hipnótico.
acreditando ou não acreditando, está acontecendo. É um estado natural da mente. Assim como essa Coca-Cola que está aqui na minha frente, por um momento você vai ver a Coca-Cola. Uhum. Não é um copo, é uma taça. Mas a nossa mente, ela é sugestionada o tempo inteiro. Mas imagina essa sugestão de forma técnica, responsável, cuidadosa, com efeito terapêutico. A vida das Uhum. pessoas mudam, se transformam. Então nós não curamos a pessoa, nós curamos a consciência. E não tem como fazer hipnose se a pessoa não se permitir. Isso é o principal. Sim, E assim, eu também deixo claro quando chega um paciente com um caso, de repente, psiquiátrico, né? Que tem os seus remédios, ou está passando por uma ansiedade tomando remédio, em nenhum momento a gente vai tirar esses medicamentos. Porque exato. às vezes os sintomas da ansiedade ou da depressão, a pessoa precisa de um medicamento ali para melhorar aqueles sintomas, se fortalecer, ficar bem, para poder também na terapia trabalhar o quê? A raiz do problema que ocasionou a depressão e a ansiedade, por um exemplo, né. Porque você nasceu lá, o Fábio Cruz fez o teste do pezinho, não vai sair depressão, ansiedade, não vai. Por quê? Porque de repente Fábio Cruz resolveu ter a ansiedade e a depressão no decorrer do cotidiano, de vários fatores da sua vida. Sim, Então, é nesse ponto que a hipnose ela vai entrar. exato. Mas em nenhum momento a gente também fala, né? Não, vamos tirar os remédios. Lógico que a gente mais quer, né? É que as pessoas se libertem Sim, do remédio. Mas o remédio cura a ansiedade, depressão? Gente, ele vai tratar os sintomas, sabe? Quando a gente fala curar, né? A gente tá falando o quê? Mexer naquela situação que vai trazer uma melhora. exato. É a terapia, né? Porque vai fazer você compreender, colocar sua fala para fora. E a hipnose, ela vai no momento inicial que começou a acontecer sentimentos e situações específicas que a nossa mente guardou, escondeu, até por nosso motivo de segurança. Exato. Então, isso tudo é muito importante a gente esclarecer aqui, porque a gente está falando de saúde mental. Todos esses assuntos entram na saúde mental. Todos esses assuntos. E tem muito mais, Fábio, sério. A gente tem muito que conversar, Sim, né? Infelizmente, estamos acabando, né? Estamos chegando ao fim, mas eu já deixo aqui um convite para você voltar, porque a gente tem muito que falar sobre sim, hipnose clínica. A gente tem muito que somar juntos para as pessoas terem conhecimento de como elas podem tratar a saúde mental delas. verdade. E eu deixo aqui um momento para você se despedir e principalmente falar um pouco mais do seu trabalho e deixar um recado para quem está passando por uma situação tão difícil da saúde mental hoje, né? Seja uma depressão, uma ansiedade ou uma dependência emocional, né? Que essas pessoas, que recado que você pode dar pensando na hipnose clínica para essas pessoas? Ok. Assim como o tempo ele pode ser modificado, o clima muda, nosso estado interno também pode mudar. Então não importa, por mais que é um clichê falar sobre isso, Uhum, não importa a cor do céu. Quem faz o dia bonito é você. Então, se o clima, a natureza, ela passa por estações, então seja lá o que você estiver enfrentando, é uma estação, vai passar. uhum. Então ninguém fica ansioso 24 horas. Ninguém fica depressivo 24 horas. Existem momentos que o próprio cérebro, a própria mente, o próprio corpo, ele te dá um descanso. Ele te dá uma pausa para você parar e repensar a sua vida. O nosso trabalho como terapeuta e hipnólogo é ir direto na causa. Então eu te convido assim a pensar: não compre mais essa ideia que você é a ansiedade Verdade. e que você é a depressão e que você vai estar fadado a viver assim. Uhum. Então pode ser modificado, sim. Você é a mesma pessoa de 20 anos atrás? Não, a mesma Não pessoa dá. de 10 anos atrás. Nós somos Uhum. seres mutáveis. Nós mudamos. Metamorfose Sim, por o isso tema.
A minha frase Uhum. de finalização é essa. O lugar que você passava rastejando vai ser o lugar que você pode passar voando. E depois que a borboleta se tornou borboleta, ela nunca mais passa a ser largada. Nunca mais volta pro casulo. Exatamente. Então, tem Perfeito. casulo que a pessoa ali tá apertadinho e não quer sair porque tá confortável, estou protegido aqui. Uhum. Então, acredite, existe um mundo a ser explorado. A vida não é só essa rotina. A vida é muito além disso. E só o fato de você se sentir em paz consigo mesmo, com a vida, nos seus relacionamentos, a vida vale muito a pena viver. E é isso. Gratidão. E agora, lógico que eu não poderia deixar de fazer uma pergunta fantástica agora, hein? Quem foi a sua primeira professora de hipnose clínica? Você, Ê! obrigado por esse conhecimento incrível. Ah, deixa eu vender aqui meu produto. Confesso que eu não acreditava em Eu sei, por isso que eu tô hipnose, fazendo essa sim, eu pergunta. não acreditava, tinha preconceitos, mas na Aham. verdade a gente entende que é uma resistência a olhar certas situações que a gente fica protegendo, né? Então a hipnose me fez ver além Uhum. e ressignificar muitas coisas que eu tinha também. Então, a princípio eu vim aqui por mim e agora estou aqui por você. Então, se você está me assistindo agora, se permita a esse encontro consigo mesmo. Assim como eu me permiti. E graças a essa profissional Uhum. incrível que está na minha frente, você pode se permitir também. E é graças a essa profissional que agora tem um outro profissional da hipnose, porque você já era psicanalista, Sim, mas tem um outro grande profissional da hipnose clínica aqui e verdade. que vai voltar nos outros programas. Com certeza. Foi um prazer estar aqui. Eu que agradeço imensamente. E todos vocês que estão nos assistindo agora, se inscrevam aqui no canal, deixem um like e principalmente comentem, tirem dúvidas, porque esse podcast hoje é para tirar dúvidas, Sim, né? verdade. Muitas pessoas não chegam até a hipnose clínica por dúvidas. Então, deixe aqui seus comentários, suas dúvidas, que com certeza eu irei responder a todas elas. E finalizo com muito carinho, com muita gratidão Gratidão. mais um Obrigado. podcast aqui da Koga TV, com o Fábio Cruz. Obrigado. Imagina.